Senhor, louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos porque temos a oportunidade, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, de olhar para a nossa natureza, olhar, ó Deus, para aquilo que nos abate, olhar, ó Deus, para o estado da humanidade, ó Deus, e nos alegrar porque a Tua palavra nos garante esperança e nos garante uma vida futura contigo. Obrigado pelo que fizeste naquela cruz, Pai. Obrigado por nos dar a oportunidade de participar do Teu reino. Mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa mediocridade, o Senhor tem misericórdia de nós, Pai. E muito obrigado por isso. Fala agora aos nossos corações. Nos dá a compreensão correta, a Tua compreensão, ó Deus, a respeito desse tema e que nós possamos desfrutar, ó Deus, do agir do Teu Espírito em nós. Não permita que eu atrapalhe, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer. E tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o Senhor sabe que eu sou incapaz. Eu louvo o Teu nome e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Acho que a maior parte de vocês me conhece. Para quem não me conhece, eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou psicólogo. E eu fico me perguntando por que o Oswaldo me colocou nessa. Depois, no intervalo, ele está lá atrás, tá? Se alguém puder ter essa resposta, né? Mas vamos lá. Como eu disse, a gente tem um longo caminho pela frente, mas só recordando algumas coisas aqui, né? Qual o objetivo dessa série, né? A gente está na última aula, acho que é importante a gente relembrar. A ideia é compreender os diagnósticos e os rótulos atuais para transtornos mentais e emocionais e conhecer a perspectiva bíblica sobre esses problemas. Então, nosso foco aqui é olhar para a palavra e entender o que a palavra fala a respeito daquilo que o mundo coloca como transtorno mental e emocional, ok? Esse é o nosso objetivo aqui. Como eu disse para vocês, não se assustem, tá? Eu tive que reduzir o tamanho das letras aí para caber nos PPTs e fui surpreendido porque eu cheguei aqui hoje, alguém mexeu no projetor e ele, em vez de ele ficar 4.3, ele foi para 16.9, eu tinha formatado de um jeito. Então, se tiver algum probleminha de formatação, depois eu compartilho. Esse está menor ainda, e se vocês olharem, se alguém conseguir enxergar, o último item lá está no 104º slide. Como eu falei, a gente não vai olhar para todos esses slides, mas vamos tentar passar por boa parte deles, ok? A ideia aqui é falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? E para isso, eu gostaria de provocar algumas reflexões. Quem conhece esse quadro? Eu não sabia até pouco tempo que esse é um dos quadros mais reproduzidos no Brasil até hoje. Ok? É um quadro que foi pintado por Pedro Américo, está no Museu do Ipiranga. Ele tem 7 metros, quase 7,5 metros de comprimento por 4 metros e pouco de largura. Quando o Museu do Ipiranga foi reformado há alguns anos, tiveram que deixar o quadro lá porque não tem como sair com o quadro de lá. Então descobriram que o quadro foi colocado para depois fazerem o invólucro da sala, ok? Quando foi a Declaração de Independência? 7 de setembro de 1822. Sabe quando esse quadro foi pintado? Ele começou a ser pintado em 1886 e terminou em 1888, ou seja, quase 60 anos depois, ou mais de 60 anos depois. Pedro Américo morava em Florença, ou seja, ele não vivia aqui no Brasil, ele estudava na Europa, e esse quadro foi encomendado pelo governo federal e demorou alguns anos para ser aprovado, porque naquela época o governo já não tinha dinheiro para pintar o quadro. Ele custou 30 contos de réis. Ok? O que isso tem a ver com TDAH? O quê? Pedro Américo tinha TDAH. Uma boa teoria. Você não está focado no tema, você está desperto. Exato. Tá vendo? Alguém percebeu que eu gabaritei nos 18 requisitos do TDAH. Tá vendo? Eu não vou responder ainda. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas vamos lá. Eu coloquei algumas informações aqui que me chamaram a atenção. Esse site aqui é um site chamado Our World in Data,
ou seja, nosso mundo em dados, e mostra a quantidade de, nesse caso aqui, né, de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade no mundo. E uma boa notícia para as mulheres é que o TDAH incide muito mais sobre homens do que sobre mulheres. Ok? Rose, os alimentares mais sobre mulheres ou sobre homens? Só para compensar. Aqui, uma outra comparação, né, mostrando os números no Brasil e no mundo. Aqui, estou comparando com alguns outros países e me chamou a atenção Portugal, né? Ou seja, está decrescendo lá. Olha que interessante. Um número bem interessante, né? Aqui, a prevalência de transtornos de ansiedade no mundo, né? Depois, depressão, né? Transtornos de alimentação, esquizofrenia, número de psiquiatras por cada 100 mil habitantes, né, na população. Isso são dados antigos porque não tem dados novos a esse respeito, tá, gente? As desordens, né, de saúde mental e uso de substâncias, ou seja, falando em quantidade de mortes, né, geradas por esses tipos de transtorno. E aqui eu fiz uma sopa de letrinhas para explicar, né, o que são todos os termos que são utilizados aqui dentro da apresentação. Mas vamos ao que viemos, né? Para começar a falar a respeito do TDAH, eu acho que nada mais justo a gente fazer uma boa definição do que é TDAH. Quem consegue definir o que é TDAH? E se fala assim, transtorno de déficit, né? Vai para não vai para fora. O que é TDAH? Quem se arrisca? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Beleza, isso sabemos. Mas de onde vem a definição? Ou como é que se define TDAH? Olha que interessante. Para a gente chegar lá, e o MECO fez isso de maneira espetacular, eu diria, a gente tem que conhecer esse livro aí, que é o DSM, né? Ou seja, é um manual de diagnóstico e estatística que vem desde o censo de 1840 nos Estados Unidos. Ele está na 5ª versão, lançada em 2022, 5ª versão revisada. E basicamente ele é um manual onde você encontra todos os tipos de desordem e transtornos mentais, beleza? A Associação Americana de Psiquiatria usa esse cara, ela que na verdade compõe esse manual hoje, e ela é responsável por dizer o que é transtorno mental e classificar isso dentro de uma série de requisitos, ok? Dentro do drive que eu coloquei para vocês, eu vou colocar o QR Code no final, vocês têm lá o DSM-5 completo em inglês e uma amostra do DSM-5 em português, tá? Por que a amostra em português? Porque em português eles só deixam você pegar a amostra. Se você quiser completo, tem que comprar. Em inglês não, em inglês é domínio público, você pode usar, ok? E o DSM, eu usei o DSM obviamente para trazer a definição de TDAH. Uma coisa importante que eu quero que vocês reflitam a respeito. Qual a referência ou qual a cosmovisão daqueles que criaram esse manual? Que referência eles têm? Ok? Sim, mas qual a cosmovisão deles? Qual a referência deles? Humanista. Ok? O que mais? Só humanista? Materialista? Ok? Ou seja, a referência das pessoas que criaram isso daqui, zero de Deus no meio. Ok? Eles não são cristãos, não são teístas, pelo contrário, são deístas. Ok? Então, note. Isso é algo feito com base, né, naquilo que é chamado ciência, ok? Não estou subestimando a ciência, não estou menosprezando a ciência, mas a gente vai entrar na definição e eu quero chamar a atenção para essa variável. Aqueles que criaram o DSM não têm uma referência cristã, não têm uma referência teísta. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. O que é o transtorno de déficit de atenção? E deixa eu dar um outro aviso aqui. Infelizmente, a gente vai ter que ler bastante. Eu não gosto de colocar texto em PowerPoint, né, porque é um troço chato,
mas a gente vai ter que ler bastante, por quê? Para encontrar a definição que está no DSM e depois fazer uma comparação, e aí eu dividi em duas partes, como vocês viram lá no início. A primeira parte a gente está falando puramente e tão somente de ciência, beleza? E na segunda parte a gente vai olhar, à luz das escrituras, o que é o TDAH. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o TDAH? Bom, como o próprio T diz, é um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis de comprometimento de desatenção, desorganização e hiperatividade e impulsividade. Só para a gente chegar num consenso aqui, o H, antigamente você tinha 2 transtornos de déficit de atenção, o TDA e depois o TDAH, beleza? Hoje é uma coisa só. Por quê? Porque em boa parte dos casos você não tem hiperatividade, ok? Então, eles classificavam como transtorno de déficit de atenção, beleza? E um outro tipo de transtorno é o TDAH. Por quê? Porque associava a hiperatividade ao transtorno de déficit de atenção. E o DSM está dizendo o seguinte, é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem comprometimento de desatenção, desorganização e ou hiperatividade e impulsividade. Então, de novo, desatenção, ok? E a gente vai ver, são 18 requisitos que dizem respeito. Peraí. E eu brinco, né, que eu tenho TDAH quando eu estou na frente de uma tela, beleza? Eu tenho uma séria dificuldade, ainda bem que a Silvia não está aqui para confirmar, mas se eu estou na frente de uma tela, e pode ser que eu não esteja assistindo o que está passando lá, tá? Nem estou prestando atenção. Mas se tem uma tela na minha frente, eu tenho uma séria dificuldade. Por quê? Porque parece que aquilo atrai, entendeu? Tanto que... Será que foi por isso que o Oswaldo pediu que eu desse essa aula? Estou refletindo. Isso daqui, para mim, se eu não me policiar, isso daqui me domina. Beleza? Tiago 5,16, né? Confessa os vossos pecados aos seus irmãos. Estou confessando, tá, gente? Não sou hipócrita, não. Para mim, tela é um problema, beleza? E aí ele fala desatenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade. Vamos dar uma avançada aqui. Hiperatividade ou impulsividade implica em inquietação, incapacidade de permanecer sentado, intromissão nas atividades de outras pessoas e incapacidade de esperar. Essa incapacidade de esperar, né, chamada na fase adulta de falta de paciência, é algo pelo que eu tenho que orar também. Sintomas excessivos para a idade ou nível de desenvolvimento. Olha só, o que o DSM fala é que o TDAH é algo que ocorre na infância até os 12 anos e que, se não tratado, pode ocorrer também na idade adulta, ok? Então, tudo isso que eles estão falando de crianças. E olha que interessante, incapacidade de permanecer sentado, intromissão nas atividades de outras pessoas. E quando ele fala intromissão nas atividades, é o seguinte, 2 adultos conversando, a criança chega e faz o quê? Mamãe. Entendeu? Beleza? E incapacidade de esperar, ou seja, é o impulso, né? Porque não quer esperar, não sabe esperar, ok? Então, o que o DSM está falando é que esse distúrbio causa esses sintomas dentro da criança. Vamos lá. Na infância, o TDAH frequentemente se sobrepõe a transtornos que são frequentemente considerados transtornos externalizantes, como o transtorno de oposição desafiador e o transtorno de conduta. O que é o transtorno de oposição desafiador? Quem sabe o que é isso? A Rose acabou de acabar com a minha aula, beleza? Entendeu? Obrigado, Rose. Tchau. Transtorno de oposição desafiador. Isso é um nome técnico para desobediência. Sabe aquela criança que você fala assim, não mexe aí, e ela mexe olhando para você com aquela risadinha tipo, estou te desafiando, beleza? Deram um nome bonito para uma coisa feia, beleza? No fundo, desobediência, ok? O outro, transtorno de conduta. O que é transtorno de conduta, gente? Desculpa, a gente fala do adulto, né? O que foi? Falha de conduta. O que é uma falha de conduta? O cara não tem caráter, o cara, né, aprontou alguma coisa ali. Criança é a mesma coisa, beleza? O TDAH frequentemente persiste na idade adulta com consequentes comprometimentos do funcionamento social, acadêmico e ocupacional.
Ou seja, é algo que afeta diretamente todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Beleza? Vamos lá. Características diagnósticas. Eu não vou ficar lendo tudo, porque senão a gente vai ficar aqui até... Caramba, 9h45 já. Uma coisa importante dentro do DSM é que tudo aquilo que é falado sobre o TDAH tem um fundo comportamental, ok? Até o diagnóstico. A gente vai ver adiante. Não existe um marcador biológico que fale a respeito de TDAH ou que permita o diagnóstico de TDAH. Não existe. Todas as avaliações são comportamentais. O Luiz Américo colocou... Luiz Américo, que bonito, né? Dr. Luiz Américo colocou aqui na aula que ele deu um slide, eu repliquei ele aqui, com cores do cérebro, ok? Então, boa parte dos pesquisadores diz que aquela variação de cores indica presença do TDAH, presença do transtorno autista, ou seja, mas veja, ninguém consegue comprovar que aquilo é causa, beleza? Em geral, a mudança, né, ou seja, nas cores, é consequência do problema, ok? Não causa do problema. Então, de novo, eu frisei ali, comportamentais, ok? Vamos lá. Ainda características diagnósticas. Hiperatividade, né? Falando dentro do TDAH, falando da hiperatividade. Se refere à atividade motor excessiva, como uma criança correndo. Aí deu tela azul. Falei, ué, criança não pode correr? Não pode ser criança, né? Ou em inquietação, batidas ou tagarelice excessivas. Gente, eu copiei isso do DSM, tá? Eu não alterei, tá bom? Isso daqui é original, ok? Em adultos, a hiperatividade pode se manifestar como extrema inquietação ou esgotamento dos outros com sua atividade. Esgotamento dos outros com sua atividade. Não posso falar o que aconteceu da minha filha, né? Quando ela está aí. Tudo bem, filha? Por exemplo, né? Ou seja, a impulsividade se refere a ações precipitadas, ou seja, o cara não olha, simplesmente sai correndo. Beleza? Então, ó, se o seu filho faz isso, não olha para os lados, sai correndo, sai andando, cuidado, ele pode ter TDAH. A impulsividade pode refletir um desejo por recompensas imediatas. Eu queria saber onde é que a gente encaixa o imediatismo. Porque todo mundo está vivendo isso, né? Ontem a minha esposa falou para mim, cadê ela? Não está aí. Então posso falar. Brincadeira. Ontem ela falou assim para mim, ela falou, quando eu não respondo o WhatsApp rápido, eu me sinto culpada. Falei, eita, como assim? Ela falou, não, porque parece que a pessoa do outro lado está esperando. Eu falei, nossa, você é do tempo que mandava a carta, chegava uma semana depois, como é que fazia naquela época? E ninguém morria, quer dizer, todo mundo morria, né? Mas assim, percebe? Então, olha que interessante. Desejo por recompensas imediatas. A gente quer isso agora. A gente tem dificuldade de comprar coisas pela internet, sabe por quê? Tem que esperar chegar. O cara faz questão de ir na loja, e por isso que as lojas no Brasil, lojas físicas, ainda perduram, entendeu? O cara quer na hora. Ah, eu vou na tal loja porque o preço é bom. Ah, mas na Fast Shop entrega na hora. Entendeu? Então eu vou lá, pago mais, mas eu quero na hora. Percebe? O que mais? Então, comportamentos impulsivos podem se manifestar como intrusão social, olha lá, interromper os outros excessivamente, e ou como tomada de decisões importantes sem considerar as consequências de longo prazo. Por exemplo, aceitar um emprego sem informações adequadas. Eu jurava que era burrice. Estão falando que é TDAH. Vamos nessa. O que mais? Características diagnósticas. O TDAH começa na infância, né? A exigência, ou seja, para ser classificado como TDAH, né, é que os sintomas estejam presentes antes dos 12 anos de idade. Só por isso que eu não gabaritei no TDAH, tá? Eu tenho mais que 12. A importância de uma apresentação clínica substancial e por aí vai. Vamos lá. Os sinais do transtorno podem ser mínimos ou ausentes quando o indivíduo recebe recompensas frequentes por comportamento apropriado, está sob supervisão rigorosa, está em um ambiente novo, está envolvido em atividades especialmente interessantes, e aqui deixa eu fazer uma pausa, já vou falar de um slide que está para frente.
A criança que está envolvida em atividades especialmente interessantes pode ter sintomas do transtorno ausentes. Exemplo, quando ela está jogando videogame. Seu filho teve um diagnóstico de TDAH, mas passa 4 horas jogando videogame. De boa. Interessante, né? Ah, não, mas videogame tá excluído. Entendeu? Está sob supervisão rigorosa. Ele está dizendo que se está sob supervisão rigorosa, a criança de até 12 anos que tem um diagnóstico de TDAH não apresenta sintoma. É isso que está escrito, certo? Interessante, não é? O que é supervisão rigorosa? Obrigado, senhor. Da minha época. Tem estimulação externa consistente, por exemplo, por meio de telas eletrônicas. Ou seja, a criança com TDAH, você dá um celular para ela com um jogo, com alguma coisa, acabou o TDAH, fica ali de boa. Ou está interagindo em situações individualizadas, por exemplo, no consultório médico. Ou seja, pode estar no médico e não apresentar sintoma. Gente, é o DSM que está falando, tá? É a Bíblia da psiquiatria. Tudo bem? Sigamos. Outras características associadas. As características associadas podem incluir baixa tolerância à frustração. Na minha época isso chamava... Como é que é? Mimado? Entendeu? Né? Irritabilidade ou labilidade de humor. Senhor, o que é labilidade? Variação de humor, ou seja, né? Dava até para pôr aqui que é bipolar. De novo, o comportamento. O comportamento desatento está associado a vários processos cognitivos. Pode apresentar problemas cognitivos de função de atenção executiva e memória, embora esses testes não sejam suficientemente sensíveis ou específicos para servir como índices diagnósticos. Ou seja, tudo muito subjetivo. Ok? Sigamos. Marcador biológico. Isso está no DSM, gente. Não sou eu que estou falando, beleza? Nenhum marcador biológico é diagnóstico para TDAH. Ou seja, não tem um marcador biológico, um exame que você faça na criança que diga, ah não, ela tem TDAH, tem uma alteração aqui. Beleza? De novo, cópia do texto da DSM. Isso daqui está na página 28? Caramba, como é que você sabe? Ah, não, na página do DSM. Página 70. Tudo bem? Ou seja, ó, aquilo que o Meco mostrou das cores do cérebro, tá vendo? Volume cerebral total da ressonância e presente no atraso de maturação corticoideal posterior, mas esses achados não são diagnósticos. Beleza? Consequências funcionais do TDAH. O TDAH está associado a desempenho escolar e sucesso acadêmico abaixo da média. Né? Se a pessoa não consegue prestar atenção, se a criança não consegue prestar atenção, é óbvio que isso vai ter um atraso, ou isso vai gerar um desconforto, né? Ou seja, entendeu? E aí, não, pior, exige tutora e quando vai fazer a prova tem que ser numa sala separada para não ter desatenção, né? Isso, é bom. O que mais? De novo, crianças com TDAH apresentam uma probabilidade significativamente maior que seus pares para desenvolver transtorno da conduta, rebeldia talvez, e transtorno da personalidade antissocial na idade adulta, ou seja, aquela criança que não sai do quarto. Beleza? Aumentando assim a probabilidade de transtornos por uso de substâncias e encarceramento. Pausa quase fúnebre aqui. Olha o que o DSM está falando. Uma pessoa com TDAH, ou uma criança com TDAH, na idade adulta, pode ou tem, né, um aumento da probabilidade de uso de substâncias. A pergunta cretina: qual é o tratamento normalmente utilizado para tratar TDAH? Ritalina. Uma benção, hein? Vamos lá. Tipos de diagnóstico, né? Ou seja, vou passar isso aqui porque é meramente informativo, né? Quais são os diagnósticos que se faz?
Quem são os profissionais habilitados para detectar o TDAH? Segundo o DSM, o psiquiatra, o psicólogo, o pediatra, o médico de família, o neurologista, o psicopedagogo, o assistente social e os próprios pais. E aí nós temos um problema, né? Entendeu? Na minha época, tinha um moleque encapetado, tinha um moleque, né? Sabe, tinha de tudo. Mas ninguém tinha o diagnóstico de TDAH. E todo mundo cresceu, virou gente boa, uns se perderam pelo caminho, mas beleza, está todo mundo vivo e andando bem. Beleza? Hoje o que acontece? O pai acha que a criança é excessivamente, né, trabalhosa, o que faz? Remedinho nele. E já chega no médico. Sim, senhorita. É que eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente for ver, nossa, todas as crianças têm TDAH. Eu acho que hoje em dia teve um aumento de... Vamos falar disso. Obrigado. Mas eu acho que existem crianças que sofrem. E as crianças que sofrem, não pode ser o pai olhar, nossa, minha criança é agitada, desobediente, eu diria que... todo um processo. O meu filho, ele fez um monte de testes, eu fico um tempão fazendo os testes pra gente finalmente entender e ajudar ele com os pecados que todas as crianças têm que ser disciplinadas, mas talvez com um apoio maior. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não colocar todo mundo no mesmo saco. Na verdade, o que você disse, toda criança sofre. Toda criança. Aqui tem o diagnóstico, aqui não tem. Porque aqui tem, muitas vezes, e você colocou bem, se você não remove o pecado para ter o diagnóstico, o que você está fazendo? Entendeu? E veja, infelizmente, criar dá trabalho. Criar dá trabalho. E o que acontece? O pai é o culpado, a mãe é o culpado, ou seja, desculpa, não estou entrando em mérito ou sendo, né? O que eles querem fazer? Primeiro, terceirizam. Terceirizam. A escola tem que educar, a igreja tem que educar. Não, queridos, a responsabilidade é dos pais. E muitos pais fazem o quê? Deixa eu dar uma medicação para o meu filho para amansar o bicho, para ficar mais fácil. Por quê? Porque eu não tenho tempo para educá-lo. Não é isso, a medicação não é para você tratar o pecado. A medicação Perfeito. dá ela numa dificuldade que ela... Perfeito. Desculpa, fala, senhor. O que ela tá falando é que, tipo assim, não é porque tem gente que abusa que você não pode se tratar do problema real. Não é porque você pode. E tem gente que vai usar o diagnóstico falso do TDAH para não cuidar do filho, que você não pode negar a existência do TDAH como uma coisa real, que existem casos em que faz sentido, por exemplo, esse remédio, né? E aí, às vezes você... Porque o pecado, ele existe para quem tem diagnóstico, para quem não tem. Sim. Uma tendência maior para não ser pecado, assim como tem gente que tem mais tendência para raiva, tem gente que tem mais tendência para orgulho, e isso é independente, mas tem certas coisas que você vai ter que lidar com o ponto de vista psicológico, neurológico e tudo mais, independente dessa parte espiritual, que é aquela questão toda dos reis. E aí, claro que tem esse aumento de gente abusando, você não pode tratar com todo mundo sendo um abuso e não existir um problema real. Nós vamos chegar nisso na segunda parte, quando a gente falar a respeito do ponto de vista da palavra em relação, e o livro que a gente utilizou, os dois livros que a gente usou, a gente vai ver essa nuance, entendeu? O que é uma coisa, o que é outra. Mas, em suma, vamos lá, e obrigado aí pelas... Qual é o grande problema disso? Nem todo mundo está habilitado para fazer, beleza? É a mesma coisa que a gente falar, né? Boa parte dos conselheiros da fonte está aqui, beleza? Você se aconselharia com um conselheiro que não é piedoso, que não foi preparado? Ou um conselheiro que fala das suas opiniões, ao invés de falar da palavra? Ou seja, o risco de um diagnóstico errado ali é o mesmo que você tem quando você pega um conselheiro que não está falando biblicamente. Ah, eu acho. E muitas vezes o aconselhado quer saber o que você acha. Entendeu? E eu, com toda a delicadeza, falo, não te interessa o que eu acho. O que eu acho não serve para absolutamente nada. Mas a palavra diz isso. Beleza? Esse é o caminho do aconselhamento. Só que o grande problema, e veja, tem um caso interessante. Uma psico... E agora? Bom, eu não sei se ela é psicoterapeuta, psicopedagoga. Em suma, ela foi fazer um atendimento de uma menina de 14 anos. A menina chegou com um papelzinho e ela chegou, oi, tudo bem, como vai, tudo jóia, tal, não sei o quê. O que eu posso te ajudar? A menina arrancou do bolso e falou, eu tenho isso daqui. Ela pegou o papel e tinha TDAH, tinha transtorno de conduta, tinha transtorno... Aí ela falou assim, tá, mas quem que te disse isso? Ela falou, eu.
Eu falo, como assim eu? Ela falou, não, eu li a respeito e eu tenho tudo isso. Caso real, tá, gente? Não é piada, não. E aí ela falou, beleza, então vamos sentar e vamos conversar para saber se você realmente tem tudo isso. E o que a menina tinha? Falta ou ausência de paz, ausência de referência, beleza? E uma vida totalmente voltada por quê? Que o mundo propõe. Desculpa, pode falar, Paulo. Will, se me permite Por favor. um minutinho de uma colocação sobre as falas atrás que aconteceram. Sobre as falas. Minha filha, há 10 anos atrás, mais ou menos, foi diagnosticada com TDAH. Tá? Eu atendo criança há 35 anos. Há 35 anos não existia praticamente TDAH. Não existia. Não existia. A gente pensa assim, é alguma coisa nova, uma toxina nova que está acontecendo no ambiente, ou são mudanças comportamentais, mudanças culturais, que estamos sendo, de uma certa forma, permissivos com os transtornos. Eu posso dizer para vocês que minha filha passou por um tempo onde a disciplina e a educação tradicional fez com que praticamente sumisse o TDAH. Então, assim, a gente tem que pensar bem se nós estamos entrando dentro de um ponto onde vamos assumir os elementos culturais. Veja, aqui eu não estou dizendo que o seu filho não tem dificuldade. Algumas pessoas têm um cérebro que é mais propenso para distração. Mas a disciplina bíblica e outros elementos que são mais tradicionais que nós estamos negando por causa de uma educação positiva ou permissiva, às vezes, ela é nefasta para a criação e desenvolvimento dos nossos filhos e de nós mesmos. Só uma... Obrigado, Paulo. Pois não. Pera. Só o Fernandinho tinha pedido a palavra só. Tocou num assunto que é muito importante. Pessoal, o Paulo tocou num assunto que é muito importante. Eu trabalho com uropediatria, 20% dos meus pacientes são crianças. E por incrível que pareça, 95% são meninos que chegam no consultório e ficam zanzando para cá, para lá. E a mãe já chega com o diagnóstico pronto de TDAH. E você vê que não é bem assim, né? A criança, ela é hiperativa, mas a mãe é como se ela fosse vítima. E que a criança é responsável por tudo. Então eu vou dar um exemplo de disfunção neurogênica da bexiga, que é a demora do amadurecimento do sistema nervoso. Passa um tempo, a mãe, ela responsabiliza o tempo todo a criança como se ela fosse a responsável por tudo que está acontecendo. Ela não tem responsabilidade nenhuma, nem ela nem o pai. E o que a gente percebe é o seguinte: o rótulo é um rótulo que vem normalmente dessa base aqui. Ele não é o psiquiatra que faz inicialmente o diagnóstico, é o psicopedagogo, é alguém da escola que fez. E a mãe não está disposta a lidar com isso, e realmente fica muito mais fácil terceirizar para alguém, né, que vamos pegar o psicólogo ou psiquiatra que vai prescrever a droga, porque eles usam, isso é tratado com droga, não é tratado com substâncias aí, com homeopatia, com fitoterápico, é droga, são drogas. Inclusive, eu falei para vocês, derivados da anfetamina. E fica mais fácil. Então é um problema, eu acho que é muito mais amplo, é ideológico, né? Você vai botar os meninos, né, numa forma que tem que ser com a atual masculinidade de hoje, que o menino né, ele não pode ser menino, ele tem que ser formatado de uma maneira que vai a favor do que as coisas querem. E também tem que pensar no seguinte: a pressão da indústria farmacológica, sim. Então é muito mais amplo do que a gente imagina, mas a gente nunca pode esquecer o seguinte: a responsabilidade é nossa, principalmente nossa como cristão, de educar e colocar nosso filho no caminho, no formato que tem que ser. Então é isso que eu quero. Nós vamos lembrar aqui uma aula que nós tivemos lá com o Marcos Romano, no foco propriamente dos módulos de sábado. Ele tratou desse ponto e falou: o efetivo diagnóstico de TDAH
TDAH que realmente exista é marginal, tá? Porque vai ser no caso em que a criança exerce todos os esforços possíveis, todas as condições possíveis, todo o condicionamento possível e ainda assim ela, para usar um neologismo, ela performa abaixo dos padrões mínimos aceitáveis. Para todo o resto, é a mesma coisa que você vê um ponto preto aqui e fala, não, estou com câncer, dizendo que o tratamento é simplesmente sabão e água. Boa. Obrigado pelas contribuições. Eu vou dar uma acelerada porque... falando sobre TDAH, por curiosidade, eu entrei para ver o que a lei brasileira diz. A gente já tem legislação a esse respeito, falando do transtorno do espectro autista e também falando do TDAH. Em ambos os casos, existe a imputabilidade de culpa, ou seja, não é isento de culpa, ou seja, pelos atos que cometeu, quem tem o TDAH ou quem está diagnosticado com TDAH ou com espectro autista. E depois eu fiz uma pesquisa para saber o que significa saúde e também a definição, né? Síndrome, transtorno, distúrbio e patologia. Isso tudo eu vou deixar aqui porque, na verdade, permeia o que a gente vai falar pela frente, né? Falando sobre tratamentos, né? Ou seja, eu peguei isso daqui do site da APA, né? Da Associação Americana de Psiquiatria, e eles falando a respeito, né? Se existe um tratamento que não seja medicamentoso, entendeu? Olha que interessante, o Paulo acabou de falar, você sabia, Paulo, que tinha lido aqui? Tá. Rotinas mais rígidas, monitoramento rigoroso de tarefas de casa, projetos escolares que exigem planejamento, aconselhamento, beleza? E olha que interessante, ele vai falar o seguinte, ó, a maioria das alegações não foi adequadamente testada quanto à segurança ou benefício a longo prazo, ou seja, tratamentos que são propostos, né? Eles não sabem o que vai acontecer a longo prazo. E aí ele fala que os pais, né, a própria APA falando, os pais precisam ser muito bem informados. Uma conversa com o pediatra do seu filho é um bom ponto de partida. Mas veja, o pediatra é o cara apropriado para fazer isso? Então, note, o tratamento está baseado muito nesse tipo de droga, como falou o Fernandinho, e a gente vai ver o que significa, ou qual o uso, ou qual é a composição dessas drogas, tá? Isso é extremamente revelador, ou diria assustador. Terminamos a primeira parte, né? Falando a respeito do TDAH, com base no DSM. E agora a gente vai para a segunda parte, que a gente vai falar sobre a definição bíblica, vai falar sobre a questão dos profissionais habilitados, ou seja, tudo que a gente viu na parte 1, a gente vai ver também na parte 2, agora sim com viés bíblico dentro daquilo que a palavra nos orienta. Vamos lá, para começar, agora eu vou dar a resposta para vocês a respeito do quadro. Isso é uma imagem gerada pela inteligência artificial, né? Conta a história que Dom Pedro, naquele dia, tinha ido visitar a amante dele. E ele estava com diarreia. Ou seja, ele chegou só o pó da rabiola. Então, a foto bonita do quadro, né, com o cara em cima do cavalo, todo trajado, né, não existe. Beleza? Como é que a gente chama isso? Ou seja, a ideia, né, do negócio bonito, um quadro lindo, maravilhoso. O Daniel Berger, no livro TDAH, que eu recomendo que todos leiam, livro muito bom, chama isso de construto. O que é um construto? A gente já vai saber já. Vamos lá. Falei sobre as referências dos que criaram o DSM, falei a respeito do DSM, e olha que interessante, eu estava conversando no intervalo com o João, e falei para ele a respeito do diagnóstico, ou de como são feitas as inclusões ou exclusões das chamadas patologias ou transtornos ou dentro do DSM. E pouca gente sabe, o homossexualismo foi classificado, né, dentro do DSM e também, né, na Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, da Organização Mundial de Saúde, como um transtorno, ou seja, transtorno mental, beleza? E por que tiraram? Pressão da sociedade, beleza?
Ah, não, os psicólogos estudaram novamente, os psiquiatras estudaram novamente e descobriram, não, o sexualismo não tem nada a ver com isso. Não, não foi o caso. Ok? Então, isso mostra que o DSM não é algo objetivo e não é algo permeado de confiabilidade. E para quem não sabe, eu vou mostrar daqui a pouco, o Alan Francis, que é um dos revisores do DSM-4 e do 5, ele próprio tem discordância, porque ele fala que todo o trabalho que foi feito dentro do DSM não conseguiu melhorar a assertividade ou a confiabilidade dos diagnósticos. O próprio cara que fez. Ele era líder da revisão do DSM-5. Percebe? O que mais? Olha lá. Eles colocam que a partir da terceira edição, eles têm se preocupado principalmente com confiabilidade diagnóstica. Olha o que está escrito ali no fim. Ó. Nem a questão da confiabilidade, nem da validade foi resolvida. Eles próprios estão falando isso. Não somos nós. Beleza? A crítica é aberta. Olha lá. Ó. Nós vemos que o DSM-4, como um guia, não uma bíblia, uma coleção temporária de construtos diagnósticos úteis, não é um catálogo de doenças reais. Por favor, procurem na internet isso daqui, tá? Sobre esse cara aqui. Ok? Ele está falando, o DSM-4 é uma coleção temporária de construtos. O que é um construto? É uma ideia, é uma idealização, beleza? Que você quer acreditar naquilo. Ele próprio, o revisor, né, da força-tarefa do DSM-4, está falando isso. Ok? O Jerome Frank falou, a psicoterapia pode ser o único tratamento que cria doença no qual está tratando. Para quem não sabe, a minha primeira formação é na área de tecnologia, de TI. E por dezenas de anos, né, Alexandre? A gente ficava pensando, por que existe vírus de computador? A pergunta é, quem criou? Quem vende antivírus? É meio óbvio, não é? Entendeu? Qual é o interesse? E aí, quando você começa a entender a relação das coisas, por exemplo, quem patrocina a APA, Associação Americana de Psiquiatria? Coincidentemente, a indústria farmacêutica. Olha que coisa, coincidência, rapaz. E veja, não precisa ir longe não, tá? Precisa pensar em psiquiatria, né? A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. Quem patrocina a Anatel? As empresas de telecomunicações. Espetáculo. Nem tem conflito de interesse, tá, gente? São entidades totalmente distintas. Vamos lá. Gostei muito desse livro e eu recomendo, tá? Esse doidão aí, né? Olha só a introdução desse livro. Eu vou ler um trecho para vocês. Olha só. O que torna uma pessoa louca? É uma pergunta. Hoje em dia é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Para muitos profissionais de saúde mental, o DSM é uma ferramenta diagnóstica indispensável e como livro de referência padrão para psiquiatras e outros psicoterapeutas em todo o mundo. Teve uma influência inestimável na maneira como vemos os outros seres humanos. Ao decidir o que consideramos são e normal, e refletindo os preconceitos e valores de cada geração, não é surpreendente que o DSM tenha se tornado um campo de batalha, mas as coisas tomaram um rumo estranho. A luta não é mais sobre quem escapa da rotulagem do DSM, mas sim como uma pessoa pode se qualificar para um diagnóstico. Agora, os profissionais de saúde mental precisam rotular seus clientes como patológicos para que sejam reembolsados por seus planos de saúde. Essa tendência perturbadora de nos enlouquecer quando estamos simplesmente lidando com preocupações cotidianas, tem implicações públicas piores. O que ele está falando aqui? Tem nome chique, né, para coisa que a gente já vive, né? Burnout. Trabalha que nem um louco, não dorme direito, não sei. O que você espera que vai acontecer, cara? E qual o caminho mais fácil para resolver esses problemas? É você mudar o seu tipo de vida, você criar disciplina, você desacelerar? Não. É tomar um remedinho. É mais fácil. Você continua fazendo as coisas do mesmo jeito, mas o remédio impede que você faça outra coisa. Não é assim? Olha que interessante. Na quinta-feira passada, e eu estou falando de caso meu, tá? Para não usar ninguém de exemplo.
Na quinta-feira passada eu fui no médico porque eu estou com um problema no nervo ciático. Ok? Fui no médico não, desculpa, fui no hospital. Qual a primeira coisa que o médico fez? Receituário. Vou te dar um remédio para tirar a dor. Falei, querido, obrigado. Eu já estou até acostumado com a dor. Eu preciso de um diagnóstico. Ah, então eu vou pedir para você fazer exame. Beleza. Não, mas toma um remédio também. Falei, cara, não vou tomar anti-inflamatório, essas coisas, porque até não está mais fazendo efeito. Beleza. Veja, a nossa cultura, e vou dar um exemplo para vocês, quem não sabe, passa ali e vai ver. Na entrada de Barão Geraldo, tem um posto de gasolina, tem a 380, que é o segundo escritório da Igreja Fonte, certo, Oswaldo? Né? É a extensão do nosso escritório é lá, beleza? Do lado tem o quê? Uma farmácia. Do lado era uma loja de brinquedos. Fechou, abriu o quê? Mas peraí, gente. Isso não existe, uma farmácia do lado da outra. E vou falar para vocês, nenhuma das duas vai falir. Nenhuma das duas vai falir. Por quê? Porque o remédio é mais fácil. Remédio é mais fácil, ó. Acabou. Eu não preciso mudar o meu modo de vida. Eu tomo um remedinho e está tudo certo. Olha que interessante. Vamos lá. Olhando para a definição, né? O Daniel Berger fala que o construto é um modelo criado... Desculpa, isso daqui é a definição do dicionário. Construto é um modelo criado mentalmente que estabelece um paralelo entre uma observação idealizada e uma teoria. Olha na psicologia. Ideia é o conceito que é resultado da sintetização de ideias mais simples. Sintetização de ideias. Não tem diagnóstico, não tem pesquisa, não tem ciência, ideias. Ok? Aí o Daniel Berger vai falar lá na página 18 o quê? Um construto é uma perspectiva, paradigma ou ideologia que tenta explicar algo que não é real no sentido físico, mas é claramente uma realidade que deve ser entendida e interpretada. Construtos são conceitos abstratos de algo que não é real no sentido físico, da mesma maneira que uma colher, uma motocicleta ou um gato que podem ser vistos e tocados. Construtos são ideias compartilhadas, apoiadas por um acordo geral. Tem que ter acordo, né? Senão não ganha, beleza? A doença mental é um construto. A categoria em si é uma invenção, uma criação. Pode ser uma invenção boa e útil ou pode ser uma invenção confusa. O DSM é um compêndio de construtos. E como um grande e popular fundo mútuo, as participações do DSM estão mudando constantemente. E por que elas mudam? Depende do acordo. Depende do acordo, depende do interesse. Beleza? O que mais? Ainda Daniel Berger. O construto do TDAH representa uma definição ou descrição do comportamento desadaptativo, real e observável de uma criança na perspectiva da Associação Psiquiátrica Americana. São eles que estão falando isso. Com base no quê? Nós vamos chegar lá. É um rótulo que as crianças adquirem, né, de pessoas que aprenderam a interpretar o mau comportamento do filho a partir do modelo médico. Em suma, o TDAH é um construto, não uma realidade. Isso é outro cara falando, um palestrante, psicólogo familiar. Olha lá. A verdade sobre o TDAH é que é um falso evangelho humanístico que define e explica a condição natural de uma criança através de uma lente evolutiva, materialista e determinística. O construto do TDAH não é um artifício, nem é uma condição médica. É, no entanto, um componente essencial da antropologia humanística necessária para negar a moralidade, a responsabilidade humana e Deus como criador gracioso, mais justo da humanidade. E aí ele vai. O construto no DSM não é uma teoria inofensiva, é um sistema moral humanista que se opõe à sabedoria e à lei moral de Deus. E aí, vamos avançar. Vou pular isso daqui. De novo, ele vai falar que não tem um marcador biológico, né? Isso daqui pelo menos tem um consenso. Se o computador andar então, vai ser legal, hein? Aqui, os fatores ambientais, que em ambos os casos não existe comprovação de que o fator ambiental pode incidir para o número de crianças que têm TDAH, ou o desenvolvimento, ou piora do TDAH. Plagiei a ilustração do MECO. Diagnóstico. A Pamela Gannon, que é do livro, né, Conhecimentos Médicos Essenciais, que está lá na bibliografia, ela fala o seguinte: como você pode ver nos padrões comportamentais listados, que são os 18 itens que estão lá dentro do DSM, para falar se você se enquadra em pelo menos 6 desses caras, você tem TDAH, não há uma causa específica e implícita para esses comportamentos. O diagnóstico descreve o que uma criança está fazendo,
mas não o porquê do seu comportamento. Então, basicamente é o seguinte, eu olho a consequência e falo, eu vou dar uma analogia bem simples, tá? Fernandinho gosta muito de queijo. E ele foi ontem em casa e comeu muito queijo, beleza? Aquilo, obviamente, atacou o fígado dele. Por quê? Porque ele gosta de uns queijos estranhos, entendeu? Uns queijos, né, meio esverdeados, assim, umas coisas, beleza? Sei nem o nome do queijo, cara. Ok? O que acontece? Atacou o fígado dele, deu dor de cabeça. O que ele faz? Vai lá e toma o quê? Neosaldina. O que ele está tratando? A causa ou a consequência? É o que a Pamela Gano está fazendo, está falando. Você olha para a consequência e você acha que aquilo é a causa. Não é a causa. E aí, o Berger vai falar também, milhões de crianças foram diagnosticadas com TDAH, mas essas crianças não têm uma doença biológica. Ok? A gente já viu, não existe marcador biológico para TDAH. O que eles têm é uma tendência a se comportarem de uma maneira naturalmente prejudicial. O que eles têm é uma tendência a se comportarem de uma maneira naturalmente prejudicial. Engraçado, né? Tem um negócio chamado natureza pecaminosa que me faz toda vez querer agir, né, de maneira prejudicial. Mais especificamente, o construto do TDAH é a tentativa da APA de descrever e categorizar crianças que não ouvem, obedecem ou se comportam de acordo com as expectativas. Mas essas crianças não são anormais, como sugere o construto do TDAH. Eles simplesmente expressam seus corações naturalmente depravados em padrões comportamentais claros. Todos nós, inclusive os nossos filhos, somos pecadores, ok? Como é que a gente age? Como pecador. Se não houver conversão, como é que você age? Como pecador. Então, rebeldia, falta de disciplina, você tem que tirar o pecado da criança. Essa é a primeira incumbência de todo pai. Tirar o pecado da criança. Como? Fazendo ela conhecer a Cristo. Pois não, senhor. Espera aí. Que eu queria que a gente refletisse no que o Yuri está falando aqui, tem que ver o fator biológico também, tá? Os meninos são diferentes das meninas. Por que o TDAH é mais comum em meninos? Porque o padrão biológico dos meninos é diferente. Então, qual que é o nosso padrão de sociedade hoje? A gente vive preso, sob todos os aspectos. Os meninos estão enjaulados, estão encarcerados, literalmente. E não podem manifestar aquilo que é padrão de menino. É correr, é fazer as coisas, eles são mais hiperativos naturalmente. Isso é diferenciação biológica, o gênero é diferente, o menino é diferente da menina. Então, isso não é levado em consideração na avaliação do diagnóstico desses colegas que fazem esse tipo de vamos falar de que montam esse arcabouço de diagnóstico que é o DSM, né? Já estou devendo almoço, Fernandinho. Vamos lá. Há um consenso na comunidade psiquiátrica e psicológica secular, ou seja, não estamos falando de igreja, de que o TDAH é tanto superdiagnosticado quanto supermedicado. Beleza? Ou seja, isso daqui, se você conversar com qualquer psiquiatra ou psicólogo sério, você vai perceber que existe claramente um superdiagnóstico e uma supermedicação. Ou seja, é demais, tá? E é incrível porque muitos desses profissionais, o pai chega e fala e pede, o cara faz a receita na hora. Beleza? Passou a carteirinha? Bora. Mais da metade das crianças diagnosticadas com TDAH são tratadas com drogas estimulantes como Ritalina ou anfetaminas. Ritalina é anfetamina, tá bom? E eu fui corrigido agora que eu falei que é metanfetamina, ele falou não, anfetamina. Assim como o Adderall, entre outros medicamentos. Desconhece-se como uma medicação estimulante tem um efeito paradoxal de acalmar uma criança distraída e cheia de energia. E aí a gente vai entrar num campo aqui, né? Isso daqui é uma frase de um psicólogo americano, né? Não há TDAH ou TDA, né? Enquanto estiver jogando Nintendo. A precisão do diagnóstico sobre o ponto de vista da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, né? Ou seja, tudo é subjetivo. E aí, se a gente fizer o diagnóstico cristão, da onde que a gente tem que partir? Da Bíblia. Boa. Obrigado, Almir.
sempre muito preciso. Vamos lá. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. De novo, se não tirar o pecado, não tem diagnóstico. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E de novo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas vamos dar uma passeada aqui. Quem são os profissionais habilitados para o diagnóstico na vida real? Pode ser a professora, pode ser o pastor, pode ser o pai, pode ser, ou seja, qualquer coisa. Vocês acham que isso é brincadeira? Pergunta para o Paulo, para o Fernandinho, quantos chegam lá com o diagnóstico? Eu vi na internet, doutor. Aí você fala, Jesus, o que vem? O que vem? Entendeu? E pior, antigamente quando era no Google, aparecia um monte de artigos que você tinha que ler. Agora o ChatGPT faz o quê? Ele junta tudo e já dá. Só falta sair o receituário, né? Espetacular. Espetacular. Entendeu? Qual é o grande problema disso? Para nós, quem são os profissionais habilitados para fazer um diagnóstico? E notem, eu coloquei em todos eles, maduro e preparado. E por que eu coloquei isso? Infelizmente, eu conheço casos, graças a Deus não aqui da fonte, mas de pessoas que procuraram aconselhamento, inclusive de pastores, sem preparo e sem maturidade. Beleza? E o problema se agravou ao invés de ter sido resolvido. Por quê? Se você não é maduro na fé, se você não tem robustez e conhecimento bíblico, beleza? E se você não está preparado, porque veja, aconselhamento não é... eu acho que Deus me deu o dom de aconselhar. Por quê? Porque as pessoas gostam de conversar comigo. Querido, desculpa. Por que a fonte mantém o foco? Por que a gente tem devocional? Por que a gente tem treinamento? Por que a gente tem escola bíblica? Por que você tem que fazer a sua devocional todo dia? A Bíblia é clara em falar sobre a responsabilidade de líderes e mestres. Ok? O próprio Paulo vai falar a respeito disso. O que você fala para uma pessoa, especialmente no âmbito de aconselhamento, pode ter impactos gravíssimos na vida daquela pessoa. Gravíssimos. Isso não é brincadeira. Tem gente que acha que é status. Eu sou do Ministério de Aconselhamento da Fonte. Meu amigo, isso é um fardo, cara, que se desse para a gente não levar, né, Oswaldo? Não levaria. Olha lá, Oswaldo, coitado. Não ia perder a chance, Oswaldo, desculpa. Entendeu? Isso é um fardo, gente. A gente faz porque a gente está servindo o Senhor. Só que todo mundo que é conselheiro aqui sabe as bombas que a gente pega. Os casos que a gente pega. A ponto de você ter vontade, cara, não dá para passar, não dá para pedir outro. Entendeu? Casos que às vezes você ajoelha na sua casa e fala, Senhor, o que eu faço? Fui preparado, estudo. Senhor, o que eu faço? Mas vamos lá. Opa. Comércio de drogas. E aqui a coisa pega. Olha que interessante. Comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humor. Esse eu achei legal, hein? Estabilizador de humor. Vou aprender como é que isso funciona. Conselho Federal de Farmácia disse que entre 2017 e 2021 cresceu 58%. Olha que interessante. Por que 2021 não tem, dados mais novos? A verdade é que depois da pandemia, ou seja, de 2022 em diante, é quase 500%. E olha que interessante. Eu convido vocês a fazerem essa pesquisa. Pode pegar o celular se quiser e pesquisar. Quanto foi vendido de Ritalina no mundo nos últimos anos? Olha que interessante a resposta do ChatGPT. Encontrar o número exato, de venda de Ritalina no mundo é um desafio. Sabe por que é um desafio? E olha que interessante, tem um outro dado aqui, ó. Valor de mercado, dizem que vale 114 milhões, mas as verdadeiras fontes falam em 27 bilhões ou 28 bilhões. Você sabe por que não tem? O último reporte
a respeito de venda de Ritalina no mundo é de 2013. Por que será? Vamos lá. Os químicos de plantão. Eu tenho aqui duas fórmulas químicas, por sinal muito parecidas, né? 17 de carbono, 21 de hidrogênio, né? Tudo certo, beleza? Tenho duas aqui, parecidas, né? Aqui 14, aqui 17, aqui 21, aqui 19, aqui 2. Parecidas as fórmulas, não são? Uma é da Ritalina, a outra é da cocaína. Olha que interessante. Como é que elas agem no organismo? Exatamente da mesma forma. Exatamente. Não sou eu que estou falando, isso é pesquisa, pode procurar. Exatamente da mesma forma. Ritalina e cocaína são a mesma coisa. Ah, não, Yuri, peraí, mas muda ali, né? Tem 3 a mais de carbono, exatamente a mesma coisa. Ok? Olha lá. Tem aqui tudo para que. Isso aqui é uma charge, né? No meio da desgraça, eu achei alguém, né, fazendo uma piadinha, né? Criança vira para a mãe e fala assim: mamãe, mas você não disse que não é para mim aceitar droga de desconhecidos? É um médico receitando Ritalina para ela. Olha que interessante. A Associação Brasileira, tá errado, não é a DBA, é a BDA, tá? Associação Brasileira de Déficit de Atenção, no site deles dizem o seguinte: cara, se você quiser deixar de tomar medicação, tranquilo, de um dia para o outro você faz isso. Beleza? Final de semana mais tranquilo, para de tomar. Beleza? E a bula da Ritalina fala exatamente o contrário. Você não pode parar de tomar de uma hora para outra. Por quê? Crise de abstinência. Se você fizer um teste, né, tomando Ritalina, se você fizer um teste, beleza? Antidoping, vai dar o que eles chamam de falso positivo. Ou seja, vai dar positivo, que você está usando droga. Mas aí você fala que é Ritalina, né? Ou seja, a cocaína formalizada, digamos assim. Beleza? Eu achei isso daqui, a gente que é de Campinas, é um negócio interessante. Lá em 2013, a doutora Maria Aparecida Moisés publicou um artigo falando sobre o genocídio do futuro. 2013. Professora aqui da Unicamp. O que ela está falando sobre a respeito do genocídio do futuro? Crianças tratadas com Ritalina que vão perder criatividade, vão perder uma série de fatores necessários para a composição do pensamento humano. Vão perder. Por quê? Hipermedicação. Dentro da apresentação tem o link aqui, tá? Oi, Rose. Você falou aí da criatividade que ela fala, a gente esquece às vezes que Deus, ele é tão maravilhoso que ele cria pessoas diferentes. Graças a Deus. Que bom! Graças a Deus. Os nossos ditos hiperativos, eles são extremamente criativos. Muito. E nós estamos aplacando isso por conta de uma conduta que a gente quer que todo mundo se pareça igual. Então é muito triste a gente pensar nisso. Que uma coisa que Deus criou, nós estamos querendo moldar, né? Desculpa, né? É a velha mania da gente querer ser Deus, né? O que a Rose falou basicamente Deus estabeleceu pessoas distintas e algumas com uma criatividade incrível. E quantas não são as crianças que recebem um diagnóstico de TDAH que são extremamente inteligentes? No intervalo eu estava falando com um colega aqui, né? Comentou comigo: você sabia que aquele cara tem diagnóstico de TDAH? Sabia, porque ele veio falar para mim. E aí, o que você falou? Eu ri da cara dele. Cara. Sabe o que ele tem? Tem um conflito com a mãe. Extremamente inteligente, mas fora da média. Muito fora da média. TDAH? Vamos lá. Consequências da privação de sono. Por que eu coloquei isso daí? Olha que coisa interessante. Um dos principais efeitos da Ritalina, sabe o que é? Tirar o sono. Você começa a ter insônia. Por quê? Um neuroestimulante. Agora, primeira coisa que um psiquiatra, um neurologista, inclusive, vai falar para você: você dorme bem?
Não, não durmo, doutor. Então, primeira coisa, o meu neurologista falou isso para mim quando eu descobri uma... Eu não tenho uma patologia, tá? Aprendi. É processual, beleza? Meu sistema nervoso autônomo perdeu algumas capacidades. Primeira coisa que o neurologista falou para mim, você dorme? Falar, sou ruim de dormir. Ah, então nós vamos fazer você dormir. Primeira coisa que ele falou. Por quê? Porque a privação de sono, beleza? Ela é responsável por uma série de problemas. A criança é tida como hiperativa, você dá Ritalina para ela, piora o sono dela. O que você acha que vai acontecer? Ciclo vicioso. Ciclo vicioso. Olha lá, no caso das mulheres. Eu encontrei esse livro. Esse livro não é de uma autora cristã, tá? É a doutora Anna Lembke. Olha o título do livro. Eu achei que era do Brasil, velho. Fiquei animadão. Não é, dos Estados Unidos. E ó, nos Estados Unidos, pra você comprar remédio, acho que 90% é com receita. Qual é o grande problema? Todo médico está disposto a dar uma receita para você por míseros $100. Beleza? Quer nem te examinar, velho. Pagou? Leva. E ela escreveu esse livro. Recomendo. Eu li a introdução dele, muito bacana. Qual é o tratamento cristão, ao invés das drogas e tudo mais? Paulo está falando para Timóteo, né? Permanece naquilo que você aprendeu desde a infância, Timóteo. Não se afaste da verdade. E depois, lá em Hebreus, a gente vai ver. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? E ainda, a estultícia. O que é estultícia? Cadê o meu assessor de assuntos aleatórios? O Luiz Américo está aí? Olha lá, está distraído. Está distraído. Está vendo? O que é estultícia? Ok? Tolice. Ou seja, ou idiotice, né? A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E no livro do TDAH, o Dr. Berger fala um negócio interessante. Né? E a gente vai ver ali que a Bíblia usa fustigar com a vara. Entendeu? Disciplina não é espancar, não é colocar sobre a criança os seus traumas. Disciplina é o quê? Quando faz uma coisa certa, recompensa. Quando faz uma coisa errada, repreensão. Isso é disciplina. Ok? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse é o texto que eu mais gosto. Ensinei a Beatriz desde criança, né? E ela pegou o versículo 4 e me joga na cara toda vez. Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Eu lembro quando eu era moleque, a minha mãe falava assim, a parte boa fica pro pai, né? Não é? Quantos de vocês conhecem essa senhora? Quem assistiu? Pergunta simples. Ela tratava de quem? De quem? Eu não assisti, e eu gostava de assistir, justamente eu gosto da questão humana, eu gostava de assistir justamente para ver o quê? O quê? A cara do pai, boa. Boa, Rafa. Boa. O que a Super Nani fazia? Chegava lá e colocava a casa em ordem. Em geral, por quê? Porque havia uma descompensação, um julgo desigual, ou nome que a gente quiser dar, entre os pais. E a criança, o que ela faz? Ela replica isso. A gente não se dá conta, mas eles copiam o nosso procedimento, não aquilo que a gente fala. Seria tão bom, né, se eles fizessem só o que a gente fala, não é? Mas não é assim. Eles prestam atenção. Especialmente quando tem briga, quando tem discussão, quando tem, entendeu? Beatriz, desde pequenininha, agora quando já está com mais idade, às vezes ela chega para mim. Vocês estão bem? Você já arrumou com a mamãe? Espetacular isso, mas alerta. Como é que nós estamos enquanto casal? Essa semana na Koinonia a gente estava falando a respeito disso.
Relacionamento mais importante que você tem não é com seu filho. Não é com seu filho, é com seu esposo. Beleza? A Bíblia é clara em falar, e o termo que se dá, né, o homem se unirá, se você olha no hebraico, sabe o que ele está falando? Colar um com o outro, para que ambos se tornem uma só carne. Esse é o relacionamento mais importante. Ah, mas e os filhos? Nossa, a gente ama tanto. Beleza? Os filhos vão bater asa, você vai ficar, né? Como é que é a síndrome do ninho vazio? Se você está bem com a sua esposa, certamente os seus filhos vão estar bem. Ok? Vamos lá. Exemplos bíblicos. E aqui exemplos bíblicos ruins, tá? De pais ou mães. Não. Fica na sua aí. A gente conversa em casa. Fala, vai. Lá vem. Só voltando na Supernani, é sério. É só voltando na Supernani que ela deixava muito claro que o filho não é o rei ou a rainha da casa. Exato. São os filhos que mandam na casa. Pelo contrário, ela falava filho simplesmente os filhos. Quem manda na casa é pai e mãe. Então ela deixava isso muito claro para todos os pais. E geralmente o problema era esse. Fala, Camila. É só que daí do Efésios 6 que você falou, você colocou, mas no final ele termina com pais são livres seus filhos. Que é o versículo 4 que a Beatriz tanto gosta. Ela sempre me lembra disso. Eu exorto ela, ela fala, mas o versículo 4 diz o quê? Sempre que a gente ensina, tá? Desculpa. Só para concluir, eu participei de uma reunião de filhos, de pai e filho agora na escola e eles estão trabalhando essa ideia de que o filho tem que ser o protagonista. Isso. Protagonista hoje, a educação no geral está aplicando essa metodologia de que os filhos são protagonistas. Protagonistas. Ou seja, o meu pequeno ditador, né? Olha os exemplos bíblicos ruins, né, de pais e mães. Jacó, né, preferência por um filho, claramente. Judá não soube criar os filhos e aí os filhos, o Senhor matou os filhos. Eli, sacerdote, com 2 filhos pilantras, né, que foram, né, 3 morreram. Isaac e Rebeca, né, cada um preferência para um lado para o outro. O que significa isso? Ou seja, não tinha lá uma só carne. Quem mais? Penina, Atália, Herodias e por aí vai. Quantos exemplos a Bíblia nos mostra a respeito disso? Basta tá lá, né? Está escrito, né? Ainda sobre a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Um clássico, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. Quem já teve a curiosidade de saber o que é inculcar? Já tiveram essa curiosidade? É gravar dentro. Gravar dentro. Ou seja, é repetir até que a criança saiba decor. Entendeu? Essa é a ordem de Deus. Ok? O que retém a vara, aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara, o que não usa a varinha para disciplinar o filho, né? Está falando o quê? Aborrece seu filho. Como assim? Se você não usa a varinha para ele, ele vai ficar chateado? Não. Você está estragando o seu filho. Boa. Olha lá. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara. Fustigar, gente. O que significa isso? É marcar. Mas eu vou fazer... Né? Agora, se você for, seu filho vai denunciar você vai preso, inclusive. Absurdo. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Está claro aqui ou não? A importância da disciplina? Você quer que seu filho vá para o inferno? Imagina. Né? Entendeu? Gente, eu preciso confessar mais um pecado meu aqui. Eu tenho uma dificuldade imensa quando eu vou em algum lugar e vejo aquelas crianças gritando e fazendo, e o pai, não, filhinho, não, filhinho, não, filhinho. E a criança gritando. Eu estou com 2 vizinhos de frente na minha casa lá que falam, se eles assistirem o vídeo vão saber, olha, que triste. Capaz de eu mesmo mandar o link. Cara, criança de 4 anos, verdadeiros ditadores. Os pais fazem o que quer, sabe por quê? Ganha no grito. E eu me segurando dentro de casa para não sair e dar uma surra no pai, não é na criança. Falo, meu Deus, como é que pode, cara?
Como é que pode? Gente estudada, gente birra. Outro dia fomos no shopping, tive que sair de perto para não chamar o cara. Eu falei, escuta, o que você está esperando, velho? Uma gritaria no corredor, e você vê todo mundo incomodado, todo mundo... E, desculpa, não incomodado que a criança estava gritando, entendeu? Mas de ver a situação. E o pai com a criança no colo tentando convencer a criança, com uma velha e boa psicologia, sempre funciona. E eu já querendo falar, querido, deixa a criança aqui, vem conversar 2 minutos aqui comigo. Opa, acabando. Ainda, a vara da disciplina, ou a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Deixa a criança fazer o que ela quer. Olha o que a palavra está falando. Você vai ser envergonhado. Beleza? Criança não tem discernimento. Outro dia eu escutei assim, por que vocês não foram na igreja? Ai, porque minha filha não quis ir. Que idade tem sua filha? 9 anos. Eu falei, oi? A minha filha não quis ir. Quando eu falei, mas quem manda é sua filha? Não leu essa parte? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande. E finalmente, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Beatriz ficou feliz agora, filho? Mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Estou cumprindo. Gente, só para a gente terminar. Bibliografia, então, recomendo fortemente que vocês leiam. Muito revelador, né? A gente fez só um... Né? Eu fui perguntar para o Oswaldo, eu falei, Oswaldo, mas como é que eu vou colocar tanto conteúdo assim em 1h20? Aí ele falou, creio que o Senhor lhe deu sabedoria. Eu falei, entendeu? Eu me vinguei dele hoje, que fiz uma piadinha com ele. Conhecimentos médicos para o conselheiro cristão, outro livro extremamente interessante. E só para a gente terminar aqui, quem quiser todo o conteúdo aqui, ó. Opa, desculpa. Avaliação primeiro? Ó, o conteúdo está nesse QR Code, né? Tem a apresentação e tudo que eu usei, inclusive o DSM, Avaliação faz agora. Tudo bem? Posso mudar aqui? Então vai, avaliação. Aqui. Gente, obrigado. Vamos só orar para terminar aqui? Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos permita, ó Deus, cair naquilo que o mundo coloca diante de nós enquanto armadilha. Que a tua palavra sirva a Deus e continue sendo nossa única referência de vida, de prática. Nós possamos nos afastar, ó Deus, de todo construto, de toda mentira que esse mundo tenta incutir nas nossas mentes e nos nossos corações. Ensina-nos a educar os nossos filhos e nos ajuda, Deus, a ser um bom testemunho para eles. Louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.